Bem-vindo, aluno do curso de atualização de condutores de veículos de emergência, a nossa aula 3. Falaremos nessa aula sobre sinalização de trânsito. A sinalização é um conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir a utilização adequada desta, possibilitando melhor fluidez do tráfego e maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam. O conceito da sinalização, ele traz a ideia de que a via, o trânsito, precisa se comunicar com os seus usuários. E a partir daí, esse trânsito, essa via, se utiliza, então, desse conjunto de sinais e de dispositivos de segurança para informar ao condutor, ao pedestre, ao usuário da via, o que se espera dele para, a partir daí, levar o condutor a ter atitudes facilitando a ordenação desse trânsito, né? Porque sem a sinalização ficaria difícil de cumprir algumas determinações somente pelas regras e normas de circulação, que inclusive veremos depois. Então, a sinalização ela vem para fazer essa comunicação, para ser esse elo das regras com o usuário, facilitando assim esse ordenamento viário, né, como nós dissemos, e melhorando então a fluidez, né, desse tráfego e aumentando a segurança tanto dos veículos, condutores e pedestres que se utilizam. A sinalização ela se subdivide em sinalização vertical, sinalização horizontal, sinalização auxiliar, sinalização semafórica, sinalização sonora e os gestos do agente e do condutor. Veremos cada uma delas. Mas antes de falarmos sobre a sinalização, é importante entendermos a ordem de prevalência da sinalização, né? E o que seria a ordem de prevalência? É quem prevalece sobre o outro. Quem manda em quem. E aí, essa ordem de prevalência, ela traz em primeiro lugar, ou melhor, quem manda em todos são as ordens do agente de fiscalização de trânsito. Abaixo deles estão os comandos do semáforo. Abaixo dos comandos do semáforo e das ordens do agente está a sinalização vertical, horizontal e auxiliar. E abaixo de todos estão as regras e normas de circulação. Para que você entenda bem essa ordem de prevalência, eu trouxe um exemplo muito didático. Então imaginemos, né, que estamos aí numa rotatória, né? Nós temos essa rotatória com 4 vias, né, entrando e saindo dessa rotatória. Dentro da questão das regras e normas de circulação, nós entendemos que quem tem a preferência nessa rotatória, quando não há sinalização, é quem está nela. Isso nós iremos aprender quando falarmos sobre regras e normas de circulação, que quem tem a preferência em um cruzamento de rotatória é quem está nela, tudo bem? Então, a partir daí, quem está na rotatória vai ter o direito de seguir, quem entra nela vai parar. Porém, chega um determinado momento e alguém vai lá e sinaliza verticalmente e horizontalmente que o contrário, que quem está na rotatória é quem vai parar. Tudo bem? Porque até então, imagine aqui um carro vindo aqui e um carro vindo aqui. Quem que teria a preferência? Quem está na rotatória. Então esse carro iria ir e esse aqui ia parar, não é? Muito bem, mas aí a sinalização faz o contrário. Ela manda quem está na rotatória parar para esse veículo passar. Ah, mas pode, professor? Pode, porque a sinalização prevalece sobre as regras e normas de circulação. Mas aí vem e alguém coloca lá, né, o órgão que tem competência, tem circunscrição sobre a via, coloca um semáforo na rotatória. Pode? Pode. Em Campo Grande, aqui no nosso estado, nós temos semáforos nas rotatórias. Quem que vai ter agora
a preferência de passagem? Depende do sinal do semáforo. Se está verde, para quem tiver verde, vai ser quem vai passar. Para quem tiver vermelho, vai ser quem está parado. Então, essa preferência será alternada, né? É o nome que nós damos. Aí, o semáforo manda mais que a sinalização, tudo bem? E, para finalizar, chega um agente de fiscalização e se posiciona ali e manda quem está parado seguir, independentemente da cor do semáforo. Nós temos que obedecer quem? O agente de fiscalização, porque as ordens dele prevalecem sobre todos os outros sinais, os comandos do semáforo, a sinalização vertical e horizontal e as regras e normas de circulação. Tudo bem? É um exemplo didático para que a gente entenda o que prevalece sobre o outro nesta ordem de obediência. Dito isso, vamos então falar sobre as sinalizações e começamos com a sinalização vertical. A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária que se utiliza de sinais apostos. Falaremos muito sobre esse termo. Significa colocados, fixados, sobre placas fixadas na posição vertical ao lado ou suspensas sobre a via, transmitindo mensagens de caráter permanente ou momentâneo mediante símbolos e ou legendas pré-estabelecidas e legalmente instituídas. A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via. A sinalização vertical é classificada segundo sua função, que pode ser de regulamentação, advertência e indicação. Objetivo conforme o tipo de placa. Tipos de sinalização. A sinalização de regulamentação tem como objetivo regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições no uso das vias. Se você desobedecer às placas de regulamentação, você está causando uma infração, cometendo uma infração de trânsito, tá? Porque as placas, elas regulamentam obrigações, então você é obrigado a fazer. Tudo bem? Ela proíbe você de fazer algo também. Ela limita você de fazer algo ou restringe também, né, o uso da via. Já as placas de advertência tem como objetivo advertir os condutores sobre condições com potencial risco existentes na via ou nas suas proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres. As placas de advertência, o objetivo, então, como nós já falamos, é advertir. Tudo bem? No caso da desobediência da placa de advertência, o que pode me ocorrer é um sinistro de trânsito. Então, se eu perguntar para vocês qual que é a placa que tem mais importância, né, vamos dizer assim, dentro da consequência, a advertência. Porque se eu não obedecer às placas de advertência, eu vou causar um sinistro que pode me levar ao óbito. Já as placas de regulamentação, não, eu vou levar a uma infração, que no caso, uma penalidade de multa ou outro tipo de penalidade. Por fim, as placas de indicação, né, que servem para indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico, de serviços e informar mensagens educativas para ajudar o condutor em seu deslocamento. Tudo bem? Então, dizemos que as placas de indicação servem para orientar o condutor, né, aonde ele deve ir dentro do contexto do trânsito. Então são os 3 tipos de placas, né? Regulamentação, advertência e indicação. Regulamentação. A sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade transmitir aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. Assim, o desrespeito aos sinais de regulamentação constitui infrações previstas no capítulo 15 do Código de Trânsito Brasileiro. Tudo bem? Então, essa é a definição das placas de regulamentação. Inclusive, nós já falamos que se eu não obedecê-las, estarei cometendo uma infração de trânsito, certo? Seguindo, formas e cores. A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular, então é essa forma aqui. Opa, passei o slide sem querer. E as cores são vermelha, preta e branca. Então aqui nós temos vermelha, né, a legenda ou símbolo preto e o fundo branco.
constituem exceção quanto à forma, os sinais parada obrigatória, o pare, que é o R1, e a de preferência, que é o R2. Tudo bem? Nós que já estamos aí na via, trabalhando, conhecemos, dirigindo, há já muito tempo com as nossas carteiras de habilitação, já conhecemos aí a maioria das placas de regulamentação. Implantação e validade da regulamentação. Aqui tem algumas informações importantes. A maioria das placas de regulamentação tem validade no ponto em que está fixada. Por exemplo, uma placa de parada obrigatória, que fica ali no cruzamento. A validade dela é ali, naquele ponto. Eu paro, observo, não vem ninguém, posso ir. Não é assim? Muito bem. Ou a partir deste ponto, no caso, é a placa de velocidade regulamentada da via. Então, eu chego numa placa e está dizendo ali 30 km por hora. Significa que dela para frente é a velocidade de 30 km por hora. Não pode ser para trás, porque para trás já passou. Né? Então, eu chego numa placa 50 km por hora. É dela para frente. Tudo bem? Outras têm sua validade na face de quadras, como, por exemplo, a placa de proibido estacionar. É um exemplo desse, tá? Às vezes existe uma placa de proibido estacionar que não está sinalizada a pintura amarela no meio-fio. Não significa que ali eu posso parar, né, ou estacionar. Pelo contrário, tá? Se tem a sinalização vertical ali e não tem pintura, significa que aquela placa ela vale para toda a quadra. Tudo bem? Tranquilo? Então, para toda a face da quadra. Né? E aí ele fala onde estão implantadas. E aí ele fala vinculadas à sinalização horizontal ou às informações complementares. Então, por exemplo, quando há sinalização horizontal de pintura amarela, aí vai até onde a pintura amarela for, não é verdade? Ou então quando tem uma informação complementar, como por exemplo está dizendo ali, nesta quadra, a 100 metros, a 50 metros, algo nesse sentido, tudo bem? Tá? De tantas às tantas horas, no lugar delimitado, tem várias informações a respeito. Vamos para as placas de advertência. A sinalização vertical de advertência tem por finalidade alertar aos usuários as condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela, indicando a natureza dessas situações à frente, quer sejam permanentes ou eventuais. Essa sinalização exige geralmente uma redução de velocidade com o objetivo de propiciar maior segurança de trânsito. Já falamos também da placa de advertência. Formas e cores. A forma da sinalização de advertência é quadrada, sendo uma das diagonais posicionada verticalmente, e as cores são amarela e preta. Então, legenda preta, símbolo preto, borda preta, fundo amarelo, tudo bem? A vértice, né, aponta para baixo, ok? Constituem exceção quanto à forma os sinais A26A, sentido único, A26B, sentido duplo, A41 Cruz de Santo André, A14 semáforo à frente, A24 obras. Então, essas duas aqui, a A26A e a A26B, são placas de exceção porque são retangulares, né? A Cruz de Santo André, que é a A41, ela tem um formato de uma cruz. O semáforo à frente, ele é a exceção conforme devido às cores vermelha e verde, né, que diferem da amarela e preta. E a obras, a A24, é porque ela é laranja. Essas são as exceções. Implantação e validade. Devem ser fixadas antes dos locais que requerem a atenção dos usuários de maneira que tenham tempo para percebê-la, compreender a mensagem e reagir de forma adequada à situação. Observem que essa placa ela é colocada dando a ideia, dando a ordem, vamos dizer assim, né? Informando, advertindo, orientando não, mas advertindo, alertando que à frente tem algo. Então ela deve ser colocada numa distância suficiente que esse condutor, ao perceber essa placa, ele tenha tempo de reação. Ver a placa, tomar a decisão, frear o veículo, redobrar a atenção, para que quando ele chegue no obstáculo do que a placa está falando, ele já chegue com a velocidade moderada. Então imagine,
curva acentuada à frente, né? É uma curva em 90 graus, não é isso? Para que eu faça essa curva, eu tenho que chegar nela com uma velocidade reduzida. Então, essa placa ela tem que ser colocada antes, a uma distância suficiente que eu consiga ver a placa, frear meu veículo e chegar na entrada da curva já com a velocidade diminuída, tudo bem? Então é por isso que fala aqui que tem que ser essa distância. E qual que é o cálculo dessa distância? Os engenheiros de trânsito calculam essa distância levando em consideração o tipo de pista, a velocidade regulamentar da pista, tá? O tipo de obstáculo, tudo isso é levado em consideração para colocar a distância que essa placa tem que ser fixada. Indicação. A sinalização vertical da indicação é a comunicação efetuada por meio de um conjunto de placas com a finalidade de identificar as vias e os locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos e pedestres quanto aos percursos, destinos, acessos, distâncias, serviços auxiliares e atrativos turísticos, podendo também ter como função a educação do usuário. Também já explicamos ali a função das placas de indicação. Formas e cores. As placas de indicação ou indicativas possuem formatos distintos, sendo mais comuns os retangulares ou quadrados. As cores utilizadas são branca, preta, azul, verde, amarela e marrom. Essas placas vão orientar os destinos, orientar onde estou, orientar saídas, tá? Dar informações importantes ao usuário. Essa sinalização é dividida nos seguintes grupos. Grupo A, identificação. Grupo B, orientação de destino. Grupo C, educativas, que vão trazer informações educativas, né? Grupo D, serviços auxiliares, são aquelas que trazem informações como posto de combustível, restaurante, estacionamento para dormir, hotel, oficina mecânica. De atrativos turísticos, são aquelas que informam os locais turísticos, né? Praia, morro, igreja, praça. E os postos de fiscalização, que são os postos de CMS e os postos da Polícia Rodoviária Federal. Tudo bem? Sinalização horizontal. Então falamos já da sinalização vertical, né? Dividindo-se em placas de regulamentação, advertência e indicativas. A sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária composta de marcas, símbolos e legendas apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias, tanto condutores quanto pedestres, de adotarem comportamentos adequados de modo a aumentar a segurança, a fluidez do trânsito, ordenando, canalizando e orientando os fluxos de tráfego. Tá? Formas. A sinalização horizontal é constituída por combinações de traçado que definem os diversos tipos de marcas viárias. Padrão de formas. Primeiro, contínua. Corresponde às linhas sem interrupção aplicadas em trecho específico de pista. Então, são as formas, a forma contínua, né? Uma das formas, a primeira, é uma linha que não tem separação, ela é única, tudo bem? Ela tem começo e fim? Tem, tá? Mas no seu traçado, no seu trajeto, ela não tem interrupção, tá bom? A segunda forma são as tracejadas ou seccionadas, né? Corresponde às linhas interrompidas aplicadas em cadência, utilizando espaçamento com extensão igual ou maior que o traço. Então, elas seguem uma cadência, um espaçamento, tá? E cada pedacinho dela é esse espaçamento que é obedecido uma metragem, tá bom? E por fim, as setas, símbolos e legendas, né? Que fazem parte da terceira forma, né? Corresponde às informações representadas em forma de desenho ou inscritas, aplicadas no pavimento, indicando uma situação ou complementando a sinalização vertical existente. Então, as setas são setas de várias formas, os símbolos são desenhos, também existem vários tipos de símbolos, né? E as legendas são escritas, né? Também existem vários tipos de legendas pintadas no pavimento. Devagar, escola, hospital, ambulância, moto, a tantos quilômetros, pare. Cores. A sinalização horizontal é constituída por combinação de cores que definem diversas situações no trânsito. Padrão de cores. Nós veremos então as cores, eu acho uma parte muito importante da nossa aula, porque a cor ela transmite para nós
algumas regras já pré-definidas, tudo bem? Então vamos começar com a cor branca. A cor branca, ela serve para desenhar as legendas, para desenhar símbolos, olha aqui ó, o símbolo de dê a preferência, o símbolo da bicicleta, o símbolo de dê a preferência, e para desenhar as setas, tá? Aqui tem seta, aqui tem seta, aqui tem seta, tudo bem? Olha aqui ó, legenda idoso. Além disso, elas são também desenhadas, utilizadas para pintar a linha de retenção, que é o lugar de referência para o veículo parar, né, em duas situações, no semáforo vermelho e na placa de parada obrigatória. E para pintar também a linha de dê a preferência, que ela é uma linha tracejada. Ela é fixada sempre que há o sinal de dê a preferência, certo? Muito bem. Além disso, ela é utilizada também para pintar as faixas de travessia de pedestres, certo? Tranquilo? Além disso, ela é utilizada também para delimitar o espaço do estacionamento regulamentado, que é esse estacionamento aqui, ó. Tá? Então ele pode ser regulamentado para situações especiais, como o estacionamento do idoso ou o estacionamento da pessoa com deficiência, ou para delimitar o espaçamento de regras normais, como por exemplo a área verde, que é aquela área de uso de parquímetro. É um estacionamento regulamentado também, porque para eu utilizar aquele estacionamento, eu tenho que pagar um valor e o meu veículo só pode ficar ali uma quantidade de horas, que é o estacionamento rotativo. Outras situações desse estacionamento pode ser colocado também ali para áreas como a área da motocicleta, a área do táxi, a área da ambulância, tá? Então são estacionamentos específicos. Pinta-se de branco, tudo bem? Para delimitar essa área. A outra situação que se utiliza da linha branca a pintura branca é para delimitar os espaços de tráfego, né? Então aqui nós temos aqui esse espaço chamado de faixa de trânsito, aqui é outra faixa de trânsito, aqui é outra faixa de trânsito, né? E nós sabemos que quando a pintura da via está bonita, está bem feita, todo mundo obedece e cada um vai dentro do seu quadrado, é que a gente fala, não é? E essa pintura é importante. Tá? Além disso, ela é utilizada também, a sua última função, para regulamentar a questão da ultrapassagem e da passagem. Porque aqui, ó, vamos dar um exemplo. Aqui ela é tracejada, então eu posso passar para o lado, eu posso ultrapassar. Aqui que ela é contínua, eu já não posso. Tudo bem? Lembrando que essa delimitação aqui, essa cor branca significa, um outro significado dela, que essa via tem o mesmo sentido. Aqui, ó, todos aqui vão para o mesmo lado, todos aqui vão para o mesmo lado. Então, quando eu ver uma delimitação branca, uma pintura branca, significa que eu estou numa via de mesmo sentido, certo? Tranquilo? Tá muito claro aqui. Então, se uma pessoa for atravessar, ela vai olhar para onde? Para lá, não é verdade? Se uma pessoa for atravessar aqui, ela vai olhar para onde? Para lá. Tudo bem? Porque é uma via de sentido único, não é verdade? Sentido único, tá? Tudo bem? Amarela. Amarela, ela serve para pintar os obstáculos, né? Que é o nome vulgar que a gente chama, né? O quebra-mola. E não é quebra-mola, né? Chama obstáculo, tá? Então, os obstáculos são pintados na cor amarela. O que mais? As áreas de canalização também são pintadas na cor amarela, tá? Que situações que eu não posso estacionar, eu não posso parar, tudo bem? O que mais? Áreas de proibido estacionar, olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, proibido estacionar, então pinta-se o meio-fio de amarelo. Olha aqui, uma outra situação, ó, ao invés de pintar o meio-fio, ele pintou o próprio asfalto, também pode ser, tá? Pode ser assim, como pode ser assim, tá? Das duas situações, é proibido eu estacionar meu veículo aqui. Tudo bem? Muito bem.
Pinta-se de amarelo também a área de conflito, que é uma área de cruzamento, o qual eu também não posso parar meu veículo aqui nem estacionar. Além disso, ele determina que quando se pinta de amarelo, significa que ele está dividindo a via em duplo sentido. Aí sim, diferente da branca, aqui nós temos um duplo sentido de fluxo, né, de veículos. Então, do lado direito os veículos vão, né, e do lado de cá os veículos vêm. Não é assim? Tá? Então, quando eu vejo uma pintura amarela e eu for atravessar a via, eu tenho que olhar para os dois lados, porque é um duplo sentido de circulação. E por fim, né, para finalizar a cor amarela, ele vai regulamentar as ultrapassagens e passagens. Então vamos ver aqui, ó. A pessoa que está do lado direito aqui, ela pode ultrapassar? Pode passar para o outro lado? Pode. A pintura amarela seccionada está me autorizando. Agora a pessoa que vem daqui, ela pode? Não, porque é contínua. Mesma situação aqui, ó. A pessoa que está aqui, ela pode passar para cá? Não, porque é uma faixa contínua. Tudo bem? Então essas são as aplicações da cor amarela, certo? Muito bem. Seguindo, olha aqui um detalhe importante. Nós falamos que quando pinta-se de amarelo é proibido estacionar, né? Olha aqui o cruzamento, ó. Né? Então sabemos que as áreas de cruzamento não podem estacionar nem parar o veículo, né? Somente a 5 metros do cruzamento que pode. Olha aqui, ó. Certo, pessoal? Tranquilo? Muito bem, seguimos. Vermelho. Vermelho é para ser utilizado em ciclofaixas. Olha aqui, nós temos duas ciclofaixas de diferentes pinturas, mas usando o vermelho. E ciclovias. Né? Ciclovia é quando é separada da via dos veículos automotores. É um canteiro central, tem uma separação física dos veículos automotores. É bem mais segura, né? É uma via própria da bicicleta. Tá? Agora, a ciclofaixa é como se fosse uma faixa a mais. Então aqui nós temos o veículo circulando e do lado a faixa. A única coisa que separa vai ser aqui os tachões, certo? Além disso, para desenhar o símbolo de saúde, né? Ele pode ser colocado em áreas de ambulância, como também na frente das farmácias com a determinação de estacionamento regulamentado, pisca-alerta com 15 minutos. Olha aqui a cor branca, ó, pintando, regulamentando o espaço que nós dissemos. Certo? Olha aqui a cor branca delimitando o espaço que nós dissemos. Tá? Quando é estacionamento regulamentado. Azul. Azul, pessoal, é para pintar ali o fundo, né, dos estacionamentos especiais ali, tanto do idoso quanto da pessoa com deficiência, certo? Muito bem. O símbolo ele é branco, mas o fundo do símbolo ele é azul. E por fim a preta. A preta serve para dar o contraste, né? Aqui a gente tem duas situações que o asfalto ele é meio branco devido ao concreto branco. Então se a gente pintar aqui o branco ele não aparece muito bem, ele não é muito bem visualizado. A partir daí pinta-se de preto para dar o contraste dessa pintura. A classificação da sinalização horizontal. Então, elas são divididas em marcas longitudinais que separam e ordenam as correntes de tráfego. Então, as marcas longitudinais, elas seguem o trajeto da pista e elas vão separar essas correntes de tráfego, né? Quando é uma corrente do mesmo fluxo, pintado de branco. Quando é uma corrente em fluxos contrários, pintado de amarelo, certo? E elas separam essas correntes, tudo bem? As transversais, as marcas transversais, elas ordenam os deslocamentos frontais dos veículos e disciplinam os deslocamentos de pedestres. Então, por exemplo, faixa de pedestre é uma pintura transversal. A faixa de retenção, que ela vai ordenar esse deslocamento frontal do veículo, também é uma marca transversal. Aquela linha que é a linha dê a preferência, que ela é tracejada, também ela é uma marca transversal. Outra marca transversal muito conhecida é aquela linha de estímulo à diminuição da velocidade, que são várias linhas transversais paralelas, uma do lado, uma na frente da outra, assim que vai dar a ideia
de que o veículo está correndo muito, então aí o condutor acaba que ele freia o veículo dele. Marcas de canalização. Marcas de canalização nós mostramos ali, elas vão orientar os fluxos de tráfego em uma via, né? Então elas são colocadas na via orientando, porque como eu não posso circular em cima dela, como eu não posso parar em cima dela, nem estacionar, ele vai obrigatoriamente me direcionar para outra faixa. E a partir daí eu tenho que ir para outra faixa, tudo bem? Eu não posso passar em cima da marca de canalização. Por isso que ela me orienta, ela orienta os fluxos dos veículos. As marcas de delimitação e controle de parada e estacionamento são aquelas marcas que são colocadas autorizando o estacionamento, na verdade não é autorizando, mas regulamentando o estacionamento, proibindo a parada, proibindo o estacionamento, né, em situações ali de embarque de passageiros, por exemplo, nos pontos de ônibus, né, que são os embarques de passageiros de transporte público coletivo, pinta-se de amarelo também a via, certo? Então, no táxi também pinta-se de amarelo ali, no lugar do mototáxi pinta de amarelo, tudo bem? Então essas marcas, elas vão delimitar, fazer o limite, né, do controle dessa parada e do estacionamento. Por exemplo, uma das marcas mais comuns de delimitação e controle de parada e estacionamento são as marcas que nós encontramos aí no uso do parquímetro. Todos aqueles quadrados que separam vaga de uma vaga de outra vaga de outra vaga, né? Até nos supermercados, as vagas dos supermercados são essas marcas de delimitação e controle de parada e estacionamento, para todo mundo parar bonitinho, tá? Olha lá, ó, delimitam e propiciam o controle das áreas onde é proibido ou regulamentado a parada e ou o estacionamento de veículos na via. Inscrições no pavimento. Melhoram a percepção do condutor quanto às características de utilização da via. Então são todas as inscrições. Aí vai desde seta, símbolos e as legendas, certo? Muito bem, vamos agora à sinalização auxiliar. São elementos aplicados na via ou em obstáculos próximos a ela, com o objetivo de tornar mais eficiente e segura a operação do trânsito. Sua função é proporcionar maior segurança ao usuário da via, alertando-o sobre situações de perigo, obras, serviços e eventos que possam comprometer a segurança viária. As funções específicas de incrementar a visibilidade da sinalização, do alinhamento da via e dos obstáculos à circulação, reduzir a velocidade do trânsito, alertar os condutores quanto a situações de perigo potencial em caráter permanente ou temporário, reduzir os sinistros e minimizar sua severidade, fornecer proteção aos usuários da via da ocupação lindeira e, por fim, controlar o acesso de veículos em determinadas vias, áreas e passagens de nível. E aqui trazemos a vocês imagens de várias sinalizações auxiliares, desde a taxa, desde o taxão, até a marca de sonorização, até ali as grades, fita zebrada, tela, tapume, tambor, cone, balizador móvel, balizador fixo, cavalete, faixa. Tudo bem, pessoal? Seta luminosa, gradil portátil de serviços, a taxa e o taxão, marcadores de alinhamento. Tudo bem? Placas eletrônicas. Muito bem. Sinalização semafórica. É um subsistema da sinalização viária que se compõe de indicações luminosas acionadas alternada ou intermitentemente por meio de sistema eletromecânico ou eletrônico. Tem a finalidade de transmitir diferentes mensagens aos usuários da via pública, regulamentando o direito de passagem ou advertindo sobre situações especiais nas vias. A sinalização semafórica de regulamentação tem a função de efetuar o controle do trânsito numa interseção ou seção de via. Então, existem semáforos de regulamentação que são colocados no meio da quadra, através de indicações luminosas alternando o direito de passagem dos vários fluxos de veículos ou de vários fluxos de veículos e pedestres.
Já a sinalização semafórica de advertência tem a função de advertir sobre a existência de obstáculos ou situação perigosa, devendo o condutor reduzir a velocidade e adotar as medidas de precaução compatíveis com a segurança. Formas circulares, utilizadas em semáforos de regulamentação. São 3 cores, vermelho, amarelo e verde. A vermelha indica a proibição do direito de passagem, a amarela indica o término do direito de passagem e a verde indica a permissão do direito de passagem. Como poucos sabem, o amarelo ele não indica atenção, hein? Ele indica o término do direito de passagem. O condutor deve parar o veículo, salvo se não for possível imobilizá-lo em condições de segurança. Já as formas circulares são utilizadas em semáforos de advertência. É um amarelo intermitente, ele é um foco só, ou às vezes 2 focos na posição horizontal ou vertical. O significado é advertir da existência de situação perigosa ou obstáculo. Nessa situação, o condutor deve reduzir a velocidade e observar as normas de circulação e conduta. Vamos para os sinais sonoros, né? Outra sinalização. Então, eles se subdividem em um silvo breve siga, 2 silvos breve pare, 1 silvo longo diminua a velocidade. É a sinalização sonora. A sinalização sonora ela é utilizada pelo agente de fiscalização de trânsito juntamente com os gestos, tudo bem? Obrigatoriamente ele tem que usar os 2 juntos. Tá? Ele não pode usar só o gesto, ele não pode só usar o silvo do apito, tudo bem? Importante dizer o quê? Que aqui não tem jeito, tá, pessoal? Temos que memorizar aqui esses silvos, porque são importantes para o nosso dia a dia no trânsito. Então, 1 silvo breve, siga. 2 silvos breve, pare. 1 silvo longo, diminua a velocidade. Gestos do agente de fiscalização e do condutor para fechar a nossa aula. Os gestos do agente de fiscalização, né, os 3 de cima ali são os mais comuns. O primeiro é um gesto aqui de siga, né? Siga não, desculpa, pare, né? Ele vai levantar o braço direito com a palma da mão para frente e ele vai apitar 2 vezes, não é? De forma breve. E ele vai mandar o veículo que está à sua frente parar. Já o segundo gesto, ele vai estar com a palma da mão voltada para ele, né? Então, o verso da mão vai estar para o condutor. O antebraço vai estar meio que dobrado aqui no ângulo de 90 graus e ele vai fazer o movimento de flexão desse braço, tá? Passando a informação que é para o veículo seguir em frente e ele vai apitar 1 silvo breve, só que de forma sequencial, tá? E o último gesto é o gesto de mandar diminuir a velocidade. Então é o braço esquerdo, certo? Levantado e ele vai mandar esse condutor diminuir a velocidade, levantando e baixando esse braço. Aqui embaixo nós temos 4 situações diferenciadas, que são, todas elas significam parada também obrigatória. Aqui é para os veículos que cortam o corpo do agente ortogonalmente, tanto pela frente quanto por trás, tanto de um lado quanto do outro. Então todos eles que cortam aqui essa direção vão ter que parar. Aqui ele está com uma lanterna, então para onde ele iluminar essa lanterna o veículo para. Aqui é só do lado esquerdo dele quem está vindo nessa direção que vai parar. Aqui só do lado direito que vai parar. Tudo bem? E aqui são os gestos dos condutores. Então o braço esquerdo esticado para fora do carro significa que ele vai virar à esquerda. Braço flexionado, palma da mão para cima, né? Dessa maneira, significa que ele vai virar à direita. E o braço esticado fazendo esse movimento para cima e para baixo, significa que ele está diminuindo a velocidade. Ok? Então esses são os gestos dos condutores. Nós finalizamos então a nossa aula de número 3, sinalização de trânsito. Uma aula muito importante, somente para nós relembrarmos esse assunto, tá? Que faz parte aí do nosso cotidiano. Um grande abraço, aguardamos vocês na próxima aula.